Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje iremos aprender um pouco a respeito dos tipos textuais, certo? Então assistam o vídeo, assistam a aula, prestem bastante atenção. Qualquer dúvida, me mandem mensagem, eu ajudarei vocês, tirarei as dúvidas. Ao fim do vídeo, temos a atividade. Não esqueçam de fazer, é muito importante, assim como a devolutiva de vocês, certo? Então, ficarei no aguardo da devolutiva de vocês e ficarei à prontidão para tirar todas as dúvidas, certo? Então, agora vamos ver um pouquinho a respeito dos tipos textuais, que são 5, que a gente já vai ver agora, e em seguida, prestem atenção e realizem a atividade, certo? Então vamos lá vermos a respeito dos tipos textuais. Então, antes de tudo, precisamos entender o que é tipo textual, como vermos uma definição. Então, tipo textual, ele é a forma como o texto se apresenta, ou seja, o modo como o texto ele está organizado. E de acordo com a tipologia textual, um texto ele pode ser classificado em 5 tipos, que são os que a gente irá ver agora, certo? Iremos ver agora. Então, o primeiro tipo textual que nós temos é o texto narrativo. Como o próprio nome já diz, texto narrativo, então ele irá narrar algo. Então, a marca fundamental do texto narrativo é a existência de um enredo, ou seja, a existência de uma história onde ela vai estar sendo contada, como, por exemplo, as histórias de conto de fada. Era uma vez. Então, eu vou ter um narrador contando o enredo daquela história. Então, essa é a característica do texto narrativo. Então, a marca fundamental é a existência do enredo, não é isso? Nos quais são desenvolvidas as ações dos personagens, marcada pelo tempo e pelo espaço. Então, numa história de conto de fada, por exemplo, então eu vou estar lá contando a história daquela minha personagem, nasceu assim, passado de um tempo aconteceu isso, e aconteceu aquilo, até o fim da história. Então, por exemplo, vamos pegar com o conto de fada da Bela Adormecida. Então ela nasceu, aí foi viver com as fadas, depois a fada madrinha que lançou a maldição, e ela ficou adormecida, o príncipe veio, eles se casaram e tal. Então tudo isso, esse enredo todinho, do começo até o fim, onde eu vou ter uma pessoa contando história, seja ela passada no tempo atual, no tempo presente ou no tempo passado, é uma característica do texto narrativo. E a narração, ela engloba 5 elementos. Então, todo texto narrativo vai ter esses 5 elementos, que é o enredo, que designa a história da narrativa. Então, o enredo é toda essa história. Pode ser um enredo linear, que vai seguir uma cronologia, ou um enredo não linear, que não vai ter uma ordem cronológica. Então, nós temos um enredo, o narrador, que é a pessoa, que é o foco narrador, que vai apresentar a voz do texto, ou seja, vai determinar quem é que está contando a história. Então, esse é o narrador. Nós temos os personagens, que são aqueles que fazem parte da história e podem ser personagens principais ou não. Nós temos o tempo, que marca o momento em que a trama está sendo desenvolvida. E nós temos o espaço, que é onde representa o local onde se desenvolve a história. Então, esses são os 5 elementos de uma narrativa. E a gente pode ver essas narrativas, por exemplo, em conto, em fábulas, em romance, em novela. Todos esses exemplos são exemplos de texto narrativo. Então, eu vou ter uma cronologia, eu vou ter um enredo, eu vou ter um narrador contando aquela história, certo? Já o texto descritivo, como o próprio nome já diz, descritivo, ele vai descrever algo, ou seja, ele vai falar detalhadamente sobre algo. Então, o texto descritivo, ele é um tipo de texto que apresenta a descrição de algo, seja de uma pessoa, um objeto, um local, etc. Assim, o texto descritivo, ele vai expor apreciações, impressões e observações de algo, indicando os aspectos, as características, os detalhes singulares e os pormenores. Por exemplo, uma pessoa que trabalha em mídia social e está apresentando um produto. Sei lá, uma blogueira está apresentando sobre uma maquiagem.
Então, aquilo ali, ela está realizando um texto descritivo, porque ela está descrevendo passo a passo o objeto com que ela vai estar trabalhando, o objeto que ela vai estar apresentando para o público. Então, sei lá, se for, por exemplo, uma maquiagem, essa maquiagem é assim, 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 então tudo isso vai ser um texto descritivo, vão estar descrevendo algo. Então, de uma forma geral, o texto descritivo ele vai apresentar uma introdução, que será sobre o que ou quem será descrito. Então, o produto, ela vai dar a introdução daquele produto. O desenvolvimento, que vai realizar a descrição daquele objeto. E a conclusão, que vai culminar com o término da descrição. Então, a gente pode ter como exemplo de texto descritivo um diário, um relato, uma biografia. Tudo isso vai servir para descrever algo, certo? Nós temos também o tipo de texto dissertativo. Esse texto dissertativo, ele busca defender uma ideia e logo é baseado na argumentação e no desenvolvimento de um tema. Então, geralmente, esses textos dissertativos, além deles serem opinativos, eles buscam persuadir o leitor. Então, no texto dissertativo, você tem que argumentar algo para provar o seu ponto de vista a ponto de convencer outra pessoa. Então, na estrutura do texto dissertativo, o que é que nós temos? Nós temos uma introdução, que é a chamada de tese, que ele é uma pequena parte do texto que apresenta a ideia. Nós temos o desenvolvimento, que é quando você vai apresentar argumentos contra ou a favor da sua introdução. Então, por exemplo, eu estou fazendo um texto dissertativo em que eu falo que, na minha introdução, eu falo a respeito do lixo na cidade de Cajazeiras. Então, no meu desenvolvimento, eu vou expor opiniões que mostram que essa questão do lixo, ela prejudica ou ela favorece. Então, no meu caso, eu vou fazer um desenvolvimento em que eu vou estar apresentando opiniões, argumentando para dizer que o lixo, a quantidade de lixo em determinado local prejudica a paisagem, os animais e as pessoas que vivem naquele local de Cajazeiras. Então, isso é um desenvolvimento. Eu vou estar fazendo uma dissertação, eu vou estar argumentando com o leitor. E a conclusão é onde eu sugiro uma nova ideia, algo que pode ser uma solução para o problema que eu apontei. Então, se eu apontei o problema do lixo, na minha conclusão eu preciso desenvolver uma solução que melhore o problema do lixo, certo? Então, o texto dissertativo, a gente pode encontrar ele, por exemplo, em resenha, em artigo, a própria redação do Enem é um tipo de texto dissertativo, certo? E o texto expositivo, como o nome já diz, ele expõe, ou seja, ele pretende apresentar um tema a partir de recursos, como, por exemplo, a conceituação, a definição, a descrição, a comparação, a informação, a numeração. Então, ele está explanando, ele está expondo o texto. Então, o tipo de texto expositivo, ele pode ser classificado em texto informativo e expositivo, que tem como objetivo a transmissão de informações, que só está dizendo a informação. E o texto expositivo argumentativo, onde ele expõe o tema e ele argumenta sobre o tema. Então, nós temos esse texto expositivo, por exemplo, em seminários, em entrevistas, em palestras. Então, numa palestra, eu estou expondo aquele tema. Então, se eu for fazer uma palestra a respeito de um remédio, então eu vou estar lá expondo aquele remédio, certo? E, por fim, nós temos o texto injuntivo. O que é o texto injuntivo? Esse texto injuntivo ou instrucional está pautado na explicação no método para a realização de algo. Então, eu vou estar lá explicando passo a passo como é que eu vou realizar algo. Então, esse exemplo desse texto injuntivo, eu posso estar vendo, por exemplo, numa propaganda, numa receita culinária. Então, a pessoa que está lá mostrando como é que usa
uma maquiagem. Então, ela vai estar lá explicando passo a passo. Primeiro, coloca sombra, primeiro esfuma. Então, tudo isso é um texto injuntivo, tá certo? Então, com base nesse vídeo, vocês realizem, certo, a atividade e me mandem, tá bom?